as formas da música, nas diversas culturas, e isso faz com que o musicólogo, né, tenha uma abrangência de conhecimento que possibilite a ele trazer esses conteúdos à tona, trazer esses sons, essas memórias musicais também num cliente, num trabalho terapêutico, dentro de uma cultura específica, dentro de um contexto, dentro de um repertório musical. Então a gente tem essas ferramentas e a gente pode trabalhar isso junto com artes visuais, que é artes que a gente pode ver e tocar. Exatamente. E fazer um trabalho em conjunto. Okay. No caso da musicoterapia, ou musicologia, no caso, não sei qual seria melhor nesse contexto. A música. Ela funciona melhor com um cliente que já tem alguma cultura musical, ou ela realmente, qualquer um pode ser tratado, entre aspas, com música e funciona do mesmo modo? Tá. O resgate de sons, o resgate de ruídos, o resgate de memórias sonoras, nada tem a ver com formação musical, ou com técnica, ou com o fato do cliente já saber tocar um instrumento, ou com o fato do cliente já ter uma habilidade musical. Porque o resgate, você veja bem, nós estamos trabalhando com aspectos que vão desde a nossa ancestralidade, que tem a ver com gritos, com uivos, com berros, até os nossos dias de hoje, que tem a ver com a entonação, com a melodia, com a composição mais elaborada e mais rebuscada. Então o que acontece? O próprio musicólogo ou o próprio musicoterapeuta, ele vai direcionar o trabalho, ele vai fazer com que o cliente vá até a sua ancestralidade através dos ruídos, através dos uivos, ou que ele vá até um momento mais perto da realidade dele, na adolescência talvez, né? E através do repertório musical que ele ouvia, através dos gostos musicais, e assim ele vai poder resgatar essas memórias através desses sons e poder trabalhar isso dentro do ambiente terapêutico. Ok, então a música na terapia ela não especificamente só instrumentos musicais, não. Qualquer tipo de som que a pessoa seja familiar para ela é usado. Inclusive existe uma abordagem que é da antroposofia, que chama Desvendar da Voz. Esse trabalho da antroposofia, ele trabalha especificamente apenas com a voz. Então o cliente, ele tem um trabalho vocal, ele tem um desenvolvimento vocal que visa o equilíbrio, visa o aperfeiçoamento, visa a expressão, a comunicação e também o resgate de conteúdos sonoros, de memórias sonoras, todas através da voz. O que é a mandala? A mandala é um círculo que vem do sânscrito, né, da antiguidade, e ele significa círculo mesmo. E nesse círculo, o ser humano, quando ele quando ele se expressa dentro do círculo, na verdade ele está imprimindo com a mão uma fotografia da alma dele, de algum momento da vida dele, ou da realidade atual, ou do passado, ou do futuro que ele anseia. Então, na verdade, o que tem dentro desse círculo é uma fotografia da alma do cliente. Então, mas mesmo assim ela não é totalmente subconsciente? Ela pode ser feita conscientemente, ou ela também pode ser feita através de alguma técnica que a gente vai lá resgatar os símbolos, vai lá, resgata os sons e transforma, pede para que o cliente coloque tudo isso dentro do círculo. Como funciona a mandala na terapia? Você já até explicou um pouco, mas especificamente nesse caso, poderia aprofundar um pouco para a gente? Certo. Na terapia, a mandala pode funcionar de diversas maneiras, mas as maneiras que eu tenho trabalhado são a mandala diagnóstica e a mandala funcional, tá? Então, basicamente são esses dois métodos que eu tenho usado no trabalho com dependentes químicos. Então, a mandala diagnóstica é uma mandala que o cliente vai fazer um círculo e ele vai desenhar o que ele quiser lá dentro para que isso possibilite o arteterapeuta de
ver como que está o momento desse cliente ao desenhar a mandala. O que tem no momento na alma dele, se é algo que está incomodando, se é algo que ele está vislumbrando, algo bom. Nesse sentido, então, a mandala pode ser vista como um diagnóstico de recuperação para o paciente? Então, dependendo do símbolo, dependendo da conversa que você tem com o cliente, você pode sim extrair elementos importantes para dar início a um processo arteterapêutico. Então, você vai tirar elementos dessa mandala, você vai conseguir extrair conteúdos para que você possa desenvolver ou traçar uma metodologia para que essa pessoa possa desenvolver no decorrer do processo. Sim. Como funciona a mandala terapia, então? A mandala terapia seria uma especificação dentro da arte terapia, mas tudo é arte terapia. Okay. Agora, como que ela funciona? Ela funciona da seguinte maneira: a partir do momento que o cliente faz o círculo, ele coloca o ponto central, esse ponto central ele tem uma representação. Essa representação significa o centro dele mesmo, o ponto de equilíbrio, certo? Tudo aquilo que ele colocar em volta, o que ele colocar dentro desse círculo, vai representar o que está funcionando, funcionando ou se distanciando desse ponto. Sim. Né? Então a leitura tem que sempre ser feita com o cliente junto. Não existe uma interpretação. Eu não posso chegar para você, por exemplo, e falar: essa nuvem significa que ele vive no mundo da nuvem. Não. Isso daí só ele que vai poder me dizer o que significam essas nuvens, o que significam essa paisagem, essa casa. Então não existe uma interpretação pronta. Tudo essa interpretação sempre vai vir do questionamento, da conversa que a gente vai ter com o cliente a respeito daquilo que ele desenhou. Então a mandala funciona, na verdade, a função dela, a funcionalidade dela é fazer com que ele fotografe a alma, e para que essa fotografia possa trazer uma imagem mais nítida do que está acontecendo com ele. Então a mandala tem essa função de trazer uma fotografia dela, fazer uma fotografia da alma do cliente, para que ele possa se expressar, para que ele possa falar coisas que talvez ele nem lembra. Na sua terapia que você usa com os seus clientes, ela é feita só com desenhos, com material de pintura? Também é feita com muito... Não, a mandala ela pode ser feita com qualquer material que envolva um círculo e com que envolva o preenchimento desse círculo. Então, na própria terapia com os dependentes químicos, já foi feita a mandala com cera derretida, com uma base sólida de cera derretida, já foi feita a mandala com um fio, né, o fio passando de um prego para o outro até formar a mandala estrelada. Já foi feita a mandala com areia, já foi feita a mandala com, enfim, vários materiais. A mandala, dentro da nossa cultura, ela está inserida na cultura de todo mundo, mas de um modo subconsciente, como estava dizendo, porque nós não conhecemos a mandala terapia, mas a gente usa a mandala sem saber, por exemplo, a guirlanda de Natal que a gente tem na porta, ela é uma mandala, só que ali no caso foi feita como arte para enfeite. Nesse caso, qual a diferença da mandala artística para a mandala terapêutica? Ok. A mandala artística, ela tem uma função simbólica, assim como a mandala terapêutica tem uma função simbólica. Sim. As duas têm a mesma função, só que daí uma é usada para simbolizar o Natal, porque a mandala, a guirlanda, por exemplo, ela vai ter os símbolos do Natal. Quais são os símbolos do Natal? O Papai Noel, a rena, o sino, a folha com os matinhos e tal. Esses símbolos são os símbolos do Natal. Então essa guirlanda, ela vai, quando ela aparece na frente de alguém, esse alguém vai dizer, é Natal, porque aqueles símbolos fazem com que a pessoa se sinta no Natal. É como se você colocasse uma guirlanda aqui agora e você vai olhar, poxa, mas não é Natal.
Mas você vai ter um sentimento natalino. Vai ter um sentimento natalino, porque aquelas figuras, aqueles símbolos, eles trazem isso de dentro de você. Né? E algo da mandala. Algo da mandala. A mandala tem esse poder de trazer, de fazer você sentir aquilo que está nela. Só que no caso da mandala artística, no caso dos vitrais que tem nas catedrais, né? Nas igrejas, né? Os vitrais redondos também são mandalas. Eles têm uma função mais decorativa, uma função mais artística mesmo, uma função mais técnica. Agora, nós trazemos essa função de lembrar, essa função de dizer, essa mandala representa isso, essa mandala representa aquilo, nós trazemos para a terapia para que o cliente possa também se sentir como ele está desenhando, para que ele possa falar a respeito desse sentimento e que esse sentimento possa realmente ter um efeito terapêutico à medida que ele vai se ouvindo, à medida que ele vai tendo um retorno do terapeuta. Ok, mas quando o cliente ele faz a mandala, por exemplo, aqui está especificado para a gente que é leigo, nós vemos um desenho alegre. Uma casa, um gramado, um pouco vazio embaixo, deve ter um significado. Mas acontece do cliente mostrar um desenho alegre ou um desenho triste e seu psicológico está totalmente diferente, ou geralmente ele condiz com a mandala? Então, essas perguntas, na verdade, elas têm a ver com o trabalho e com o questionamento que o arteterapeuta tem que ter em relação aos seus clientes. O que ele vai expressar na mandala deve ser seguido de uma conversa, deve ser seguido de uma análise mais profunda. Então, aparentemente pode estar alegre para você, mas aparentemente pode estar triste para outra pessoa, porque mas está vazio embaixo, mas a nuvem está vazia, não está pintado o céu, a árvore está oca, a casa não tem ninguém, não tem janela. Então, o que pode parecer para você uma coisa, pode parecer para mim outra coisa. E o que parece para você é o que isso dentro de você significa. É que o meu subconsciente está tirando daquele imagem. É o que a tua mandala interior está falando. E é o que a minha mandala interior está falando. E não a mandala do cliente. Por isso que é importante que a gente tenha essa diferenciação. O que eu estou vendo está dentro de mim. Esse símbolo dentro de mim provoca isso, isso, isso e isso. E esse símbolo dentro do meu cliente provoca o quê? O que ele provoca? O que isso daqui está provocando em você? Essas perguntas devem ser feitas para o cliente, porque isso na psicologia chama-se projeção. Você está projetando o que você está sentindo na obra, então por isso que não existe interpretação. Tá? Nós falamos aqui com o Arthur, musicólogo, arte-terapeuta, que falou para a gente sobre mandala, musicoterapia e outras formas de arte como terapia. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Luiz. O Virtual Notícias fica por aqui. Confira agora os erros de gravação. Boa noite. Boa noite.